Mensagem de hoje, como vocês devem ter acompanhado aí, o tema dela é paralisados pelo medo ou encorajados pela palavra. Paralisados pelo medo ou encorajados por essa verdade, por essa palavra. Porque é bem verdade que em cenários como esse que nós estamos vivendo, caóticos, sombrios, sim, nós podemos ser paralisados pelo medo. Mas quando nós temos como alicerce essa verdade, muitas coisas podem ir sendo jogadas para trás. Às vezes a gente balança um pouco, às vezes a gente fica pensativo, às vezes a gente vai duvidar de algumas coisas. Mas quando aqui está o firme fundamento, quando essa palavra é o fundamento, nós temos um alicerce poderoso para prosseguir, mesmo em meio a cenários de caos, mesmo em meio a cenários confusos, em cenários que parecem mais desertos, onde tudo é extremo. De dia, muito calor. De noite, muito frio. Um lugar que às vezes você chega e é até gostoso você ficar. Às vezes a gente se retira para o monte para orar porque você está sozinho. Ali tem silêncio, ali tem uma brisa gostosa. Mas o tempo avança um pouquinho e de repente começam as tempestades de areia. De repente os barulhos das feras do deserto, dos animais. Isso começa talvez a amedrontar os nossos próximos passos. É verdade, é bem verdade. Mas dependendo da palavra que te alicerça, esse aqui que nos sustenta com uma destra poderosa, nos faz avançar, mesmo em meio ao nosso medo, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a situações extremas, nós avançamos no poder dessa palavra. Mas a pergunta é, o quanto que você tem de base desse fundamento guardado em você para dias maus? Porque você vai precisar. Oséias capítulo 4, no versículo 6, ele vai dizer: o meu povo perece por falta de conhecimento. Aqueles que rejeitam o meu conhecimento, eu também o rejeitarei. Quem tem o conhecimento, querido, vai ter uma base poderosa para passar por dias de deserto, dias de tempestade. É nisso que nós vamos pautar aqui hoje. Quando a gente fala deserto, Dani, logo vem a imagem de, principalmente na igreja aqui, olha, deserto é o tempo de guerra. A gente já vê, é um tempo difícil. Mas eu vi alguns homens, como Abraão, como Moisés, como Paulo no deserto da Arábia, serem forjados pelo deserto. Então eu comecei a trocar um pouco a palavra deserto com aquele temor que ela carrega, com aquele lado sombrio que ela carrega, por outra palavra. Troque deserto por preparação. Porque todos esses homens passaram por essa preparação. É necessário o deserto na vida do cristão. É necessário o cenário de caos. É necessário o deserto para preparar, para forjar. Esses homens, eles foram forjados por terríveis desertos. A palavra que nós trazemos hoje, ela está no capítulo 4 de Lucas, onde fala de um cenário parecido. Jesus passa por um cenário parecido. É uma palavra muito conhecida, você com certeza já conhece essa palavra. É a tentação de Jesus, o deserto da tentação. Alguns títulos vão estar aí. E como ela é bastante conhecida, nós vamos ler aqui a primeira parte. Eu vou resumir um pouco as outras 3 sugestões que Satanás dá ali para Jesus. Porque não bastando o cenário ruim, os barulhos que nos amedrontam, as coisas que nós escutamos que nos amedrontam, a visão que nos amedronta, também ainda existe, apesar disso, as sugestões malignas, nesse tempo que nós estamos fragilizados. Amém ou não amém? Dá um amém aí, gente. Eu tô vendo vocês aqui tô vendo vocês aqui no vídeo. Tô conversando com vocês. Amém, igreja. Além do cenário, além dos barulhos que tentam nos apavorar, ainda existem as sugestões satânicas no meio disso tudo. No momento que nós estamos fragilizados. Uma vez eu vi um rabino dando uma entrevista para um brasileiro, um pastor brasileiro.
E o pastor perguntou para ele assim: por que vocês chamam de deserto? Por que vocês chamam Midavar, o deserto de Midavar? Midavar, M-I, tem um hífenzinho, Davar. Midavar significa lugar da palavra, lugar de encontro com a palavra. E aquele rabino falou para ele assim: porque é estranho isso, né? Um lugar tão tenebroso vocês chamam de Midavar. E ele diz assim: porque não existe lugar silencioso o suficiente para ouvirmos a palavra de Deus. Irmão, no mesmo instante que o deserto ele é silencioso o suficiente para ouvirmos aquilo que Deus deseja revelar a nós, ele também é um lugar que vai nos levar aos nossos extremos, como nós falamos aqui no início. Agora, por que isso, Jefferson? Porque o Senhor se revela a nós. Ele usa o deserto para isso, sim. É um lugar calmo para você, silencioso o suficiente para você ouvir a voz de Deus, sim. Mas também é um lugar que te leva aos extremos nas suas emoções. Por quê, Jefferson? Porque não basta você ouvir o que Deus tinha para te dizer. Você precisa fazer com que isso seja a verdade da sua vida. Na hora que chegarem os momentos desses extremos das suas emoções, você ter aquilo como base, você não recuar e você permanecer fiel na palavra que foi revelada para você. No mesmo momento que ele fala, no mesmo momento mexe com as emoções. De dia muito calor, de noite muito frio. Mexe no mais terrível extremo daquilo que nós achamos que nós podemos suportar. Mas é exatamente para que, nesse momento, a sua atitude seja uma atitude de quem não só ouviu, mas agora passou a obedecer aquilo que ele já preparou para a sua vida. O caminho que ele já deixou pronto para você, que já é abençoado. Amém, irmãos? Aqui, capítulo 4 de Lucas, diz assim: Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado pelo mesmo Espírito ao deserto. Durante 40 dias, sendo tentado pelo diabo. Nada comeu naqueles dias, ao fim dos quais teve fome. Aí daqui para baixo, queridos, tem 3 sugestões de Satanás. Jesus, para a gente deixar bem claro, é o Jesus homem. É o Jesus homem. Jesus que sentia fome. O Jesus que ficou cansado. O Jesus que se machucava. Era esse Jesus. Às vezes a gente passa por essa... mas aí Jesus é Jesus. Não. Era o Jesus que estava sentindo fome. Era o Jesus que se machucava. Era o Jesus que tinha cansaço naquele caminhar. Que a poeira no rosto incomodava. Era esse Jesus. E aí, cansado, sentindo fome, sem o básico que nós precisamos para viver. Ele tem 3 sugestões para Jesus. O diabo tem 3 sugestões para Jesus. A primeira sugestão, ela está no versículo 3, onde ele diz: se tu és filho de Deus, manda que esta pedra se transforme em pão. A segunda sugestão, a partir do versículo 5, ele diz: e elevando, mostrou-lhe no momento todos os reinos do mundo, e disse-lhe o diabo: dar-te-ei toda a autoridade e a glória desses reinos, porque foi-me entregue e eu dou a quem eu quiser. Portanto, se prostrado me adorares. E a sugestão número 3, no versículo 9, ele diz: então levou Jesus a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, sobre o telhado, e disse: se és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Jesus respondeu às 3, e nós vamos falar dessas respostas, mas acompanha comigo, lá no versículo 13: passadas que foram todas as tentações de sorte, apartou-se dele o diabo até o momento oportuno. Fala comigo aí, aqui na live, até o momento oportuno, bota aí, irmão, grava isso aí. Por quê? Porque esse é o nosso adversário, que se aproveita do nosso momento de fragilidade, e ele não descansa. Na própria palavra diz, em 1 Pedro, no capítulo 5, se eu não me engano, no versículo 8, vai dizer: ele está ao nosso derredor como um leão, bramando como um leão. Está pronto até a próxima oportunidade que você vai fraquejar, que você vai sentir frágil de novo. Ele está ali. Você percebe que no versículo 13 ele fala: até ele se apartou sim, mas até o momento oportuno. Querido, essa palavra de 1 Pedro diz... ele
está como um leão. Mas eu quero deixar algo bem claro para você aqui nessa noite. Satanás está como um leão. Você pode fechar para mim, Léo? Ele está como um leão. Percebe isso? Mas quem guerreia a sua batalha não é como o leão. Ele é o leão de Judá que prevaleceu e prevalecerá sobre todos. É aquele a qual todo joelho vai se dobrar um dia e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Aquele que está tentando te derrubar, aquele que coloca sugestões para você se afundar, ele até parece imponente, ele até parece um leão, mas não é. Porque quem tem essa autoridade, quem é o leão, é aquele que é o braço forte que guerreia as suas batalhas. Quem é o leão é aquele que te guarda de dia e de noite. Quem é o leão é aquele que foi à cruz, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou e advoga em seu favor nesse momento. Está advogando, está intercedendo ao Pai em seu favor nesse momento. Aleluia! Tem aleluia aí no vídeo ou não, irmão? Tem glória a Deus aí, hashtag glória a Deus. Em nome de Jesus, fala alguma coisa comigo. Irmão, para a gente entrar no texto, Jesus, logo no início, diz, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão. Presta atenção nisso. Ele saiu do Jordão, sabe qual foi esse momento? O momento do batismo. A pomba veio. E nesse momento, João Batista batizando ele, o que ele ouve da parte do Pai é: este é o Filho amado em quem eu me alegro. Querido, estava tudo bem nesse momento. A Bíblia diz que ele estava cheio do Espírito Santo. Ele estava cheio da alegria do Senhor. Ele estava cheio. Tudo estava dando, as confirmações estavam acontecendo. O batismo aconteceu. No momento, ele é arrancado desse lugar e jogado nesse outro lugar que é o deserto, que é o cenário de caos, o cenário de dor, o cenário de falta do que é básico. No momento, porque aqui diz que é um capítulo anterior mesmo, no capítulo 3, ele estava ali sendo batizado, tudo acontecendo. Eu me lembro logo, irmão, primeiro de nós, né? Quem diria, na virada desse ano, nós saímos de um lugar e fomos jogados em outro lugar, em situações financeiras, espirituais, emocionais, ministeriais e por aí vai. Nós fomos tirados de um estado de conforto para entrar num estado que nós nem sabemos o que vai acontecer, exatamente o que está acontecendo com Jesus aqui agora. Ele está entrando num deserto, está entrando num ambiente que cada hora é uma surpresa, cada hora tem uma sugestão diferente, e essa sugestão é de quem? Eu me lembro de um ano e 8 meses atrás, mais ou menos. Nós estávamos aqui num congresso da nossa liderança aqui, da nossa comunidade Sei de Cabo Frio. Me lembro o nome, Timóteo, né? Timóteo, não foi a conferência que a gente estava lá? Nós estávamos lá, irmãos. Eu estava muito feliz, muito feliz. Eu tinha acabado de lançar a música Graça. E com 3 dias, essa música no Facebook deu mais de 100 mil visualizações. Ela chegou onde eu nem pensava que ia chegar, porque não tinha um investimento financeiro para poder romper algumas barreiras. E eu estava lá nesse retiro, e lá não pegava muito bem, eu tinha que sair para ver, né, às vezes, o que estava acontecendo. E quando eu saía, eu via aonde a música estava chegando em tão pouco tempo. E os testemunhos que chegavam junto com isso, porque a música fala: amados para amar, curados para curar, livres para libertar povos e nações. E no momento que está falando isso, passa alguns vídeos de ações missionárias. O pastor Giovanni na Bahia, o pastor Maicon Barroco, nosso irmãozão. Aqui o Igreja na Rua também, com as comunidades de Cabo Frio. E as pessoas começaram a me mandar mensagens do como que aquilo estava aquecendo o coração delas, para elas voltarem a esse chamado, voltarem a esse ministério. Eu comecei a chorar. Eu falei: meu Deus, olha onde isso foi parar. Pessoas do Rio Grande do Sul, do Norte e Nordeste, me mandando esse tipo de mensagem, vídeo, foto.
Eu estava feliz, eu estava com os irmãos ali naquele retiro. Era o último dia, a gente estava fazendo uma consagração de manhã, era para cantar 3 músicas, eu cantei quase 1 hora. Eu estava feliz, e os irmãos foram junto comigo, e a gente celebrando o que estava acontecendo. 1 semana depois, eu sofri um acidente em casa. Eu levei uma queda na escada, só que eu caí na escada, eu não fui quicando, né? Eu escorreguei para cima e caí 5 degraus para baixo, com as costas bem no degrau. No momento eu desmaiei. Quando eu acordei, eu não estava sentindo a perna e nem metade das costas. Eu falei, cara, tô na cadeira de roda. Como que vai ser? Eu já fiquei pensando. 3 horas depois, eu voltei a sentir as minhas pernas. Eu creio que eu tive um livramento naquele dia da parte do Senhor. Eu creio nisso. Mas fiquei com algumas lesões. Isso 1 semana depois. Já 2 semanas depois, o carro que eu usava para locomover, eu ia para Arraial, era um trabalho. Bate o motor. Começou. Bateu o motor, eu já estava lesionado. 3 semanas depois daquilo, a minha mãe adoece. Eu vou para Minas Gerais com aquelas lesões na coluna. Passo 2 semanas com a minha mãe num momento de muita enfermidade, onde eu sou levado ao máximo desse deserto e desse dia mal, vendo a minha mãe perdendo as funções motoras, vendo o sofrimento daquela que é a mulher que mais me amou no mundo. Eu tive essa alegria do Senhor colocá-la como minha mãe e todo o amor que foi depositado por ela. E eu fui vendo aquilo. De repente, irmão, eu estava naquele retiro. Eu sou arrancado daquele retiro. 3 semanas depois eu sou jogado num lugar onde tem enfermidade, onde tem dificuldade financeira, onde tem agora a enfermidade não só minha, mas também com a minha mãe. E ela não suportou. Ela veio a falecer, então agora tem luto também nesse deserto. Eu tinha tanta convicção na cura dela, irmão, que a gente já tinha experimentado isso, alguns que nos conhecem. Ela foi curada de um câncer no estado terminal. Então quando eu cheguei lá, eu impus as minhas mãos e nós começamos a orar. Eu tinha tanta certeza na cura dela que um dia à noite, num frio, no hospital, 10 graus, em Minas, né, lá em Juiz de Fora, eu comecei a tirar fotos dela no hospital. E o clima era muito ruim, o cenário era exatamente esse, sombrio. E ela falou, filho, por que você está tirando foto? Olha o estado da mamãe. Eu falei, mãe, eu não estou vendo o cenário. É porque lembra da primeira vez que a senhora foi curada? Então, a senhora foi dar os testemunhos depois e lembra que não tinha foto, a gente não tinha tirado foto? Então, mãe, eu estou tirando as fotos do testemunho que vai vir. Porque eu creio nessa cura, eu estou tirando as fotos porque agora a gente vai ter um monte de foto para mostrar quando a senhora for curada de novo. E ela só levantou a mão assim, tipo falando glória a Deus. Glória a Deus. Só que não aconteceu, irmão. Isso não aconteceu. Ela não foi curada. E eu sofri, eu questionei, eu balancei. Quando eu vi o caixão descendo, eu fiquei olhando para aquela situação, falei, por que dessa vez não? Por que tanto sofrimento para que isso acontecesse? Poxa, eu larguei a minha vida inteira, tudo que eu tinha de sonho, carreira, fama, sucesso, dinheiro, eu entreguei tudo para o Senhor, me dá isso aqui agora. E eu comecei a questionar o Senhor, querido. Irmãos, Deus não tem problema com isso. Não. Todos esses homens que nós falamos aqui passaram por momentos assim. Mas lance a sua ansiedade sobre ele nesses momentos turbulentos, nesses cenários de desertos, nesses cenários caóticos. Lance a sua ansiedade. Sabe por quê? Sabe o que vai acontecer? Foi exatamente nesse momento que eu comecei a reparar, irmão. Querido, não era para minha mãe, essa mãe, ter me criado e eu ter todo o amor que eu tive na minha vida até os meus 36 anos. Não era, sabe por quê? Porque a minha mãe biológica, ela decidiu abortar, ela decidiu me matar antes. Eu nasci com muitas complicações e no mesmo dia que ela estava ali dando à luz naquele hospital, naquele mesmo dia que eu já estava sendo rejeitado logo no primeiro dia no mundo, o Senhor, Ele já tinha preparado essa que me criou.
E no mesmo dia, eu não fiquei um dia no hospital, ela foi lá. E cara, que amor, que amor. Todos que conheceram a minha mãe falavam, que amor é esse? Ela me apresentou o amor de Jesus, porque era impossível não ficar constrangido com tanto amor dedicado. E eu comecei a olhar, e o Senhor começou a falar do tanto que Ele tinha me livrado, do tanto que Ele tinha me guardado, do tanto que Ele era comigo durante toda a minha vida. Mas mesmo assim, as confusões pelo cenário, pelo que eu ouvia, pelo que eu estava vivendo, ainda estava ali. E eu comecei a olhar para alguns irmãos, porque sempre quando eu estou em crise, irmão, sempre quando eu estou com dúvidas, eu começo a olhar para os nossos irmãos mais experientes daqui. E eu começo a ver o que eles fizeram, o que aconteceu na vida deles, o que foi feito, o que eles erraram, acertaram. E eu fui até um salmo onde Asaf dizia assim, ele estava passando pelo mesmo momento que nós. No momento de caos, atravessamos e pensamos e questionamos. Ele dizia assim, na verdade, Deus é bom para o povo de Israel, e Ele é bom para aqueles que têm um coração puro. Porém, quando eu vi que tudo ia bem para os orgulhosos e os maus, quase perdi a confiança em Deus, porque fiquei com inveja deles. Os maus não sofrem, eles são fortes e cheios de saúde. Ele começou a olhar, querido, os ímpios, a sorte dos ímpios. Ele já não tinha mais valor a revelação e o que ele tinha recebido para toda a eternidade. Ser forte, ter dinheiro, agora era melhor, era mais importante. E ele fala, por isso usam o orgulho como se fosse um colar e a violência como uma capa. O coração deles está cheio de maldade e a mente deles só vive fazendo planos perversos. Eles gostam de caçoar e só falam de coisas más. São orgulhosos e fazem planos para explorar os outros. Falam mal de Deus que está no céu e com orgulho dão ordem às pessoas aqui na terra. Assim o povo de Deus vai atrás dele e crê no que eles dizem. Eles afirmam, Deus não vai saber disso. O Altíssimo não descobrirá nada do que estamos fazendo. Os maus são assim. Eles têm muito e ficam cada vez mais ricos. Olha o ponto que Asaf chega aqui. Foi o ponto que eu cheguei, irmão. Eu sei que pode ser o ponto que muitos de vocês que estão vendo agora, ou que vão ver ainda, podem estar. Olha o ponto que Asaf chega. Parece que não adiantou nada eu me conservar puro e ter guardado as minhas mãos do pecado. Eu também pensei isso, irmão. Eu também pensei. Pois tu, ó Deus, me tens feito sofrer o dia inteiro e todas as manhãs me castiga. Se eu tivesse falado como os maus, teria traído o teu povo. Até a 5ª geração estaria sofrendo consequência. Então eu me esforcei para entender essas coisas, mas isso era difícil demais para mim. Irmãos, como que é difícil ser tirado de um ambiente cheio do Espírito Santo, cheio da alegria, cheio do que tudo está andando como nós queríamos, e sermos colocados num ambiente de deserto. Ele não estava conseguindo compreender essas coisas porque são pesadas demais. Como entender um luto, como entender o desemprego, como entender a enfermidade, como entender eu, digno, um homem reto, com o coração reto, segundo aquilo que o Senhor... a minha casa não tem o básico. Jefferson, eu trabalho de 6 horas da manhã a 8 horas da noite. Eu não consigo. Como entender essas coisas? Como entender o luto? Talvez pessoas que estão aqui e estão com a enfermidade, com o vírus, passaram pelo luto dentro da sua casa. Como entender? E ele falou, pesado demais para mim. Porém, quando eu fui ao templo, entendi o que acontecerá no fim com os maus. O meu coração, Senhor, estava cheio de amargura e eu fiquei revoltado. Não podia compreender, ó Deus. Era como um animal irracional, sem entendimento. No entanto, olha isso, querido. No entanto, estou sempre contigo e tu me seguras pelas mãos.
E tu me guias com os teus conselhos, e no fim me receberá com honras. No céu eu só tenho a ti, e se tenho a ti, que mais poderia querer na terra? Ainda que minha mente e o meu corpo enfraqueçam, Deus é a minha força. Ele é o tudo que sempre preciso. Os que se afastam de ti certamente perecerão, e tu destruirás os que estão infiéis a ti. Mas quanto a mim, como é bom estar perto de Deus. Faço do Senhor Deus o meu refúgio, a minha fortaleza, e anuncio tudo quanto Ele tem feito, e anuncio as tuas obras através da minha vida. Ou seja, eu persevero na palavra que um dia eu ouvi. Ele está vindo para mim com sugestões, e junto com a sugestão de Satanás, querido, sempre tem algo embutido para poder tirar a sua paternidade. A sugestão era: transforma a pedra em pão, mas junto tá: se tu és filho de Deus. Ele quer te confundir. Ele quer tirar a convicção de fé que existe dentro de você, da palavra que um dia Deus liberou. E a palavra que Deus liberou é lá, um capítulo atrás para Jesus: este é o Filho amado em quem eu me alegro. Aleluia! Glória a Deus! Irmão, na primeira sugestão, ele diz: transforma a pedra em pão. Isso fala para mim e para você. Isso. Acelera o processo. Você vai esperar o tempo e a vontade de Deus. Você vai esperar a forma de Deus na sua vida. Você vê que aí, ó, eles estão prosperando. Você vai esperar. Tem certeza? Acelera o processo. Vamos andar nisso aí? Não, querido. Essa palavra, quando o Asaf termina, ele fala: aos fiéis. Mesmo em tempo de crise, aos fiéis. No pior deserto, aos fiéis. No cenário mais caótico, aos fiéis. Aos fiéis. Não acelera um processo, querido. Espere em Deus. Esperar em Deus não é você ficar parado em casa. Não. Esperar em Deus é você fazer tudo que está ao seu alcance. Mas não toque 1 milímetro pro que é para Deus fazer. Em nome de Jesus, querido. É você fazer tudo que está ao seu alcance, que você pode fazer, que você pode mover. Mas não queira mover o que só Deus pode mover. Não acelera os processos, em nome de Jesus. Na segunda sugestão, ele vem com a palavra, lá no versículo 6, eu dar-te-ei autoridade e a glória desses reinos. O que ele está dizendo: eu vou te dar reconhecimento dos homens, eu vou te dar uma cadeira de rei, eu vou te dar a glória desses reinos. Jesus teve que ter discernimento para enxergar que essa não era uma porta aberta do Senhor. E querido, a maioria das portas que se abrem, olha o que ele está falando aqui, falando de glória, falando de reconhecimento dos homens. A maioria dessas portas, olha quem está abrindo. Você não viu? Então eu vou te dizer, versículo 6, disse-lhe o diabo. Um discernimento para nós enxergarmos que nós fomos gerados, querido, para adorar esse rei. Ele dispensou um dom. Ele nos consagrou. Não use aquilo que Deus te consagrou, querido, para cultuar homens ou cultuar a si mesmo. Em nome de Jesus. Ele te consagrou para você cultuar somente, exclusiva a Ele, porque a resposta que Jesus vai dar aqui é: ao Senhor teu Deus adorarás e somente a Ele prestarás culto. Somente ao Senhor prestará culto, somente a Ele. Não. Você precisa discernir as portas que são abertas, dos reinos que estão sendo oferecidos aí. E a palavra vai te dar a base para você poder discernir realmente se isso é de Deus ou se não é.
Não acelera o processo, querido. Não tenta transformar a pedra em pão. Não aceita. Querido, isso aqui nada mais é do que um acordo com as trevas. Percebeu isso? É um contrato com Satanás. Por que, Jefferson? Olha só. Se ele pegasse isso, ele está falando lá no versículo 7, que ele está prostrado o adorando. Deixa eu te falar uma coisa. A única intenção de Satanás aqui, nesse momento, era que Jesus não fosse aquela cruz. Era tirar o Jesus messiânico e ter um Jesus político agora. Que aceitasse esses contratos, que aceitasse esses acordos com as trevas para ter autoridade. Mas Jesus escolheu a cruz. E sabe o que ele falou para mim e você? Tome a sua cruz e siga-me. Satanás quer tirar a nossa cruz, querido. Jefferson, mas é um momento de muita dor? Sim, mas não perca a sua cruz. Glória. Fique atento ao que está sendo oferecido para você. Não perca. Sabe por quê, irmão? Quando ele fala no versículo 7 que eles vão estar adorando no mesmo momento que nós assinamos esse contrato, no mesmo momento que nós aceitamos esse acordo, nós estamos de joelhos, com as mãos levantadas, adorando ao diabo. É isso que ele está falando. Se prostrado me adorares. Quer dizer, o contrato já está assinado. Já está assinado. Às vezes estamos no domingo à noite. Tu és, querido, pensando que é para Deus. Mas na verdade, o contrato está lá. O acordo foi assinado. E nós estamos adorando aquele que abriu a porta e que não foi Deus, mas foi Satanás, foi o diabo. Deus te gerou para adorá-lo. Não negocie o que Ele colocou sobre a sua vida em nome de Jesus. Independentemente das circunstâncias do cenário, independentemente do deserto, de você estar sofrendo fome, de você estar cansado ou não. Não coloque, não negocie. Isso foi para edificar o corpo. Efésios no capítulo 6, o dom que Ele dispensa vai edificar o corpo. É usado para você edificar o corpo de Cristo. E, querido, pulando para a última sugestão maligna, lá no versículo 9, ele diz: então o levou a Jerusalém e o colocou sobre o pináculo do templo, sobre o telhado, e disse-lhe: se tu és filho de Deus, atira-te daqui para baixo. Querido, e ele diz assim, porque está escrito, aos seus anjos ordenarás a teu respeito que te guardem. Quer dizer, eles vão te pegar pelas mãos e não vão deixar os seus pés tocarem ao chão. Mas o que Jesus responde para ele é: não tentarás o Senhor teu Deus. Não tentarás o Senhor teu Deus. A última sugestão dele é uma sugestão de morte. É uma sugestão de morte, querido. Talvez você tenha errado nas primeiras sugestões. E aí quando você chegar lá, Satanás é mestre em fazer isso. Ele muda a geografia. Ele tira dali, ele leva para Jerusalém, no pináculo do templo. E lá ele está de frente para o Santo dos Santos. E quando nós erramos aqui, Jesus não errou. Sobre Jesus não tinha pecado, mas quando nós erramos nessas sugestões anteriores, ele vai nos colocar lá, sabe por quê? Ele vai nos colocar de frente para o Santo dos Santos. E nós vamos estar sujos. Ali, maltrapilhos. E ele é mestre em acusar o nosso erro. E ele vai dizer: ei, olha aquilo, você acha que você pode adorar? Você acha que você pode orar? Você acha ainda que você vai voltar mais uma vez para se arrepender e pedir perdão? Você pode levantar suas mãos? Você está sujo, você está cansado. Faz o seguinte, pula daí logo, se joga. Pular é tomar uma atitude, é tomar uma decisão. Se joga daí. Querido, não. O que Jesus fala para você, Romanos capítulo 5. Ei, aleluia. Se por um homem entrou o pecado e a morte no mundo, também por um só homem, Cristo Jesus, ei, todos vão ser justificados. Ei, ele vem e a morte dele, o sangue dele, nos lava de todas essas acusações. Se prostrado você se arrepender e trilhar o que ele tem deixado
nessa verdade e ser fortalecido por essa verdade, por essa palavra, não há mais acusações, não há mais lepra, não há mais sujeira. Fomos lavados por esse sangue e não há mais opressão. Não, agora o caminho é de vida, porque aonde abundou o pecado, superabundou a graça do nosso Senhor. Aleluia. Assim que quero. Pra gente fechar, nessa sugestão também, fala mais uma vez sobre o discernimento em nós tomarmos cuidados em tomar decisões em tempos difíceis. Imagina você, irmão, nada contra o eis que te digo, eu creio que o Senhor ainda usa profetas nessa terra, amém? Mas imagina você, Dani, num momento de dificuldade, um cenário desse, difícil, num momento de deserto, você está a ponto de tomar uma decisão, é sim ou não? Chega um irmão e fala, eis que te digo, ei, aos seus anjos ordenarás, está escrito a respeito que te guardem, eles vão te sustentar pelas mãos e você pode pular, os seus pés não tocarão o chão. Imagina. E você toma essa decisão. Agora olha de onde veio essa decisão de que você poderia pular. A falta de discernimento dessa palavra poderia fazer com que Jesus pulasse, com que eu pule, com que você pule. No momento que a gente sabe, não, ele não precisa provar mais nada para mim, sabe por quê? Porque eu já tenho uma palavra, e essa palavra, eu não preciso colocar ele à prova, não, quando eu saí agora, quando eu comecei nesse deserto aqui, a palavra já era, tu és meu filho amado, ei, eu já tenho uma palavra revelada, já existe uma palavra, e nesse caminho eu vou prosseguir. Irmão, toda palavra que chega e de repente quer mudar o itinerário do que Deus veio falando sempre na sua vida, preste atenção se realmente essa palavra é de Deus. Geralmente não é. Se mantenha firme na palavra que Ele soprou, que Ele liberou. Lembra de você cheio do Espírito Santo, aqueles dias, o dia do batismo aqui de Jesus aqui. Lembra dessa palavra? Ele não mudou. Não mudou essa palavra. Irmãos, pra gente finalizar, versículo 14, o versículo 13 acaba. E aí se você mudar aí pro versículo 14, na maioria das Bíblias, vai ter aí um subtítulo, onde fala Jesus volta para a Galileia e principia a sua missão. Ou Jesus volta para a Galileia e começa o seu ministério. O que isso fala para mim e para você, Jefferson? Fala que se nós passarmos por esses momentos fiéis, por esse tempo de deserto, por esse tempo de escassez, por esse tempo de cansaço, por esse tempo de fome, por esse momento onde tudo é extremo, onde nós somos sacudidos no auge do que nós achamos que vamos conseguir suportar. Se passarmos assim, do versículo 13 para o versículo 14 tem um subtítulo: Jesus volta para Galileia e começa a sua missão, começa o seu ministério. O que fala para mim e para você? É no pior deserto que nasce um grande ministério. Ei, é no pior deserto, na pior dificuldade, no pior cenário que você passou, mas se mantendo fiel a essa verdade, é que vai nascer um grande ministério. Aleluia! É aí que nasce um ministério, porque, irmãos, hoje eu falo diferente para pessoas que perderam entes queridos. Hoje eu falo, mas precisou passar por um deserto, precisou passar por um momento, 4 meses deitado numa cama, pneumonias, tempos e tempos e tempos de solidão, de não querer falar. Mas passou, porque todo deserto passa, todo deserto vai passar. Chegue ao final desse deserto. O problema não é o deserto, não é deserto. Nós trocamos essa palavra por preparação. Ele está te preparando para uma grande mulher de Deus. Ele está te preparando para um grande homem de Deus. Depende de como
você vai reagir a esse deserto, de como você vai reagir a essas sugestões. Ei, você foi ferido com enfermidade, você vai ministrar cura nas pessoas que vão chegar depois que você passar por esse deserto. Você sofreu um luto, agora você vai ministrar sobre o luto de outras pessoas, sobre as dores de outras pessoas. Você passou por decepção dentro da igreja, nisso você vai agora ser usado para trazer de volta pessoas que também passaram por decepções na igreja, meu irmão, e assim vai, porque é nesse deserto que o seu ministério está nascendo, é no pior deserto que nasce um grande ministério da parte de Deus. Aleluia, aleluia, glória a Deus, vamos louvar o Senhor nesse tempo final, aleluia, aleluia. Querido, louve o Senhor na sua casa, louve ao Senhor. Circunstâncias dizem que não dá. Aleluia. Falam que você está tão perto de parar. Coração valente, é assim que quero hoje te chamar. É normal na guerra se ferir. E pra não morrer, às vezes pensa em fugir. Cego pelo medo, não ver que o gigante é bem menor que a mão de Deus. Não quero a história que você morreu. Se por um tempo você só adormeceu. Coração, por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, a sua estrutura é a fé. Coração valente, você não pode parar. Aleluia. Querido, essa é a mensagem sobre o pior deserto. Tem um coração valente aí, você não pode parar. Ficou muito difícil, não foi só pra você, irmão. Isso eu te garanto, mas eu te garanto que essa palavra te fortalece para seguir adiante. Mas eu te garanto que se permanecer firme, Ele está ao nosso redor, nos guardando de todos os ataques. Aleluia. Eu te garanto que sobre todas essas sugestões aqui, você vai encontrar força nessa verdade para poder ter discernimento e fazer a escolha certa. Não assinar nenhum desses acordos. Não sentar em nenhuma dessas cadeiras. Não assinar nenhum contrato com aquilo que não tem a ver com o que ele falou no capítulo anterior. Você é meu filho amado. Ei, te consagrei, sim, te consagrei para servir a esse corpo. Ei, sim, te consagrei, te levantei como um homem, que a minha palavra está em você, e é isso que você vai levar, e é isso que você vai ser. Aleluia. Glória a Deus. Não tente, querido, em nome de Jesus. Não tente transformar a pedra em pão. Não tente acelerar processos em nome de Jesus. Não pule, não tome decisões precipitadas em nome de Jesus. Ouça a voz daquele tempo cheio do Espírito Santo. Siga essa voz. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz da verdade. Aleluia, aleluia, aleluia. Que Ele encha a tua casa, que esse avivamento chegue no seu coração, na sua mente, no seu lar, na sua família, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não aceite essas sugestões, são todas sugestões de mortes no relacionamento com o Senhor, morte familiar, morte ministerial, em nome de Jesus. Nós queremos te louvar, Senhor, nós queremos te agradecer por esse tempo, nós queremos te dar graças, Pai, pela tua porção, pela tua palavra que encheu os nossos corações, que nos edificou nessa noite, trazendo paz, trazendo, como muitos irmãos falaram aqui, consolo, vindo como um bálsamo, vindo como orientação, vindo como um despertamento nesse momento tão
tão difícil que nós atravessamos, que nós enfrentamos, nesse cenário que também é conturbado, nesse cenário que também é caótico, nesse tempo que também é de deserto, mas decidimos, Senhor, trocar a palavra deserto pela palavra preparação. Não, nós não vamos ficar paralisados pelo medo. Não, nós cremos, nós estamos sendo preparados, forjados para grandes ministérios nessa nação, para grandes ministérios nessa cidade, para grandes homens, grandes mulheres de Deus nessa cidade. Em nome de Jesus, nós te louvamos porque sabemos que vem do Senhor e toda a glória e toda a honra nós devolvemos ao Senhor. Seja exaltado, seja louvado, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos cantar para terminar. A sua estrutura é a fé, coração valente você não. Coração, aleluia. Por 3 dias Jesus parou de respirar pra fazer você ressuscitar. Tudo bem, de carne você é, mas sua estrutura é a fé. Coração valente você não.